Cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, né? Louvado é o nome do Senhor que está nos dando a oportunidade de nós estarmos aqui, né? Mais um momento de nós meditarmos na palavra, mais um momento de nós crescermos espiritualmente, porque a palavra do Senhor ela faz isso na nossa vida, né? Ela nos edifica, ela nos dá crescimento espiritual. Quanto mais nós meditarmos na palavra do Senhor, mais Ele vai nos dar sabedoria e entendimento para que nós venhamos saber lidar com as circunstâncias da vida, saber como nós saber lidar com o nosso próximo. Então a palavra ela é a chave. Amém? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre levitas, sobre os levitas. Glória a Deus, né? Sobre o que está escrito na palavra pela Bíblia Sagrada sobre os levitas. O primeiro versículo que eu quero meditar com vocês, ele se encontra em Números capítulo 3, versículo 6 ao 8. Glória a Deus. Números capítulo 3. Não vamos começar em número, não. Vamos começar em Crônicas. Amém? Não é... Pulei o versículo aqui. Na verdade, nós vamos começar em 1 Crônicas, no capítulo 15. E no versículo 2. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levar a arca de Deus e para servirem eternamente. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Esta passagem aqui, ela fala sobre o retorno da arca, né, a arca da aliança para Israel. Quando no reinado, no início aqui, né, do rei Davi, como Saul antes era Saul que reinava, ele tinha perdido a arca da aliança, né? As nações, né, inimigas tinham pegado a arca da aliança. A arca da aliança não estava mais em Israel, né? O povo tinha perdido a arca da aliança. Louvado o nome do Senhor. E aqui Davi, ele, quando começou o seu reinado, né, uma das primeiras coisas que Davi fez foi pegar de volta, foi buscar a arca da aliança para Israel. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E nesta parte, quando, né, a arca está sendo levada para Jerusalém, louvado é o nome do Senhor. Aqui Davi ele fala que ninguém poderia carregar a arca, né, a não ser os levitas, porque Deus tinha escolhido, Deus tinha separado os levitas para eles cuidarem da arca. Aí você me fala assim, mas o que significa a arca da aliança? A arca da aliança simbolizava a presença de Deus no meio de Israel. A arca da aliança hoje é como se fosse o quê? O Espírito Santo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então, a arca aqui, ela só poderia ser tocada pelos levitas, porque Deus escolheu os levitas para carregar a arca. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Agora nós vamos lá em Números. Glória a Deus, Números no capítulo 3. Números, capítulo 3. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 3, versículos 6 e 8. Diz assim, ó. Faz chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirva. E tenha cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenha cuidado de todos os vasos da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel para administrar o ministério do tabernáculo. Olha para você ver que quando nós falamos sobre levitas, segundo a palavra de Deus, segundo a verdade, a qual nós, como cristãos, é nosso dever obedecer, é o nosso dever falar conforme a palavra. Se nós falar fora da palavra, nós não vamos estar servindo a Deus verdadeiramente, mas sim vai estar com o espírito do engano, o espírito do anticristo que vai contra a palavra de Deus. Então, segundo a palavra do nosso Senhor e Salvador, a Bíblia Sagrada,
Levita não é alguém que louva, como se fala por aí. Né? Eu falo que eu fui ensinada assim, que levita é quem tem dom para louvar. Se você louva, você é levita. Só que não é. A palavra de Deus não fala que os levitas era alguém que ficava para a parte do louvor, que ficava louvando. Não, os levitas, eles foram separados por Deus para carregar a arca da aliança, para cuidar do tabernáculo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Trazendo para os nossos dias de hoje, os levitas são aqueles que fazem o quê? Aqueles que temem a Deus, aqueles que cuidam do templo, aqueles que zelam pelo templo e que estão ali, tipo, protegendo, carregando a presença do Espírito Santo. Então, todos aqueles que buscam viver a verdade, que estão vivendo nos caminhos do Senhor, são levitas. Você pode ser alguém que não tem dom de louvar, mas você é um levita. Por quê? Porque você separou a sua vida para Deus. Porque hoje você tem temor ao Espírito Santo. Hoje você tem reverência pela casa de Deus, porque você sabe que o templo ele não é somente mais um lugar, não é somente uma casa, mas é o lugar aonde Deus manifesta, é aonde Deus, né, ajunta o seu povo. Para quê? Para cultuar, para adorar, seja numa garagem, seja numa casa, seja onde for, né? É um lugar de quê? Um lugar consagrado para adorar ao Senhor. Então, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A missão do levita, ele é guardar o tabernáculo, é ele cuidar da congregação. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. É ele estar junto com o sacerdote. Quem é o sacerdote hoje? Segundo a palavra de Deus. O sacerdote simboliza o pastor. O pastor, ele é o sacerdote, né? Louvado e engrandecido. Nós estamos ali junto com o pastor, então nós somos levitas do Senhor. Louvado o nome do Senhor. Olha para você ver agora, em Números no capítulo 1. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Versículo 49. Glória a Deus. Olha para você ver, ó. Somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma de entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, sobre todos os seus vasos e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus vasos, e eles o administrarão, assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. Quando o tabernáculo partir, os levitas desamarrarão, e quando o tabernáculo se assentar no arraial, os levitas o amarrarão, e o estranho que se achegar morrerá. E os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, cada um a sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão cuidado de guardar o tabernáculo do testemunho. Olha para você ver que lindo. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Os levitas, eles não foram contados. Nós vemos que os levitas, eles fazem parte, né? Eles são da tribo de Levi. Israel, glória a Deus, né? Ele tinha 12 tribos, né? 12 tribos. Mas essas outras tribos, elas eram contadas, né? Elas eram, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, elas eram contadas para quando tinha alguma guerra, alguma coisa do tipo. Mas os levitas, a missão dos levitas era somente eles cuidarem do tabernáculo, da arca. Só eles podiam tocar. Se outra pessoa tocasse na arca, ele era morto, porque somente os levitas foram escolhidos. Olha para você ver. Na tribo de Israel, olha para você ver, tinha as tribos de... Glória a Deus, vamos olhar aqui. Ó, a tribo de Simeão, de Judá, Iscar, Zebulon, de José, de Benjamim, de Azé, Naftali,
Louvado é o nome do Senhor Jesus. E as tribos de Rúben, Simeão, Simeão foi o primeiro, né? Glória a Deus. Iscar, louvado e agradecido é o nome do Senhor. Então eram 12 tribos. Mas essas outras tribos, elas eram contadas, elas estavam sendo contadas, nem tinha outras missões. Mas os levitas não. Os levitas, eles não iam para a guerra. Os levitas, eles não puxavam da espada. Os levitas, a missão deles era cuidar do tabernáculo, cuidar da arca. Somente eles poderiam levar, somente eles poderiam até desamarrar as tendas, né, que ficavam onde estava o tabernáculo. Era somente eles que podiam. Trazendo para a nossa vida hoje, meu irmão e minha irmã, nós temos essa missão de carregar a presença de Deus, de buscar pela presença de Deus na nossa vida. Nós somos uma nação escolhida, nós somos um povo escolhido. Assim como os levitas foram escolhidos, nós, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos escolhidos para o quê? Para servir, para oferecer sacrifícios ao Senhor, sacrifício de adoração, né, de oração, louvado em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós somos separados. Nós não vamos poder fazer coisas que muitas das vezes outros vão fazer, nem porque aquele que é escolhido, ele tem a sua missão. Ele não pode sair fora da sua missão. Ele tem aquela missão para ele cumprir, então ele não pode querer ser igual ao outro. Nós temos coisas, irmãos, como cristão, que lá fora, as pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus, eles vão falar com nós, mas isso tem nada a ver não, você pode participar. Mas é aí onde entra o nosso temor a Deus e o nosso entender o porquê o Senhor nos chamou. Porque o Senhor não nos chamou apenas para salvação. O Senhor nos chamou para ser o quê? Testemunho. O Senhor nos chamou para quê? Para nós fazermos a diferença, para nós deixarmos a marca que somos um povo separado. Então o levita, ele era separado. Os levitas, eles, desde criança, eles aprendiam. Os pais ensinavam os filhos para quê? Qual era a missão deles? E eles não saíam fora da missão deles. Então nós não podemos sair fora da missão que o Senhor nos deu, nos colocou. Isso é maravilhoso, irmão. Você vê, o Senhor nos escolheu para carregar sua presença, para nós ter o Espírito Santo de Deus. O mundo não pode, as pessoas que ainda não conhecem a Deus, eles não podem receber o Espírito Santo de Deus porque eles não conhecem, eles não entendem. Mas nós fomos escolhidos para carregar a presença de Deus, para sermos testemunhas em meio às gerações e às nações. Para você ver, agora, né, quando nós lemos em Números, capítulo 1, 49 e 53, fala sobre que nenhuma outra pessoa poderia tocar ali na arca. Quando Davi, ele está, né, levando a arca para Israel de volta, para Jerusalém, louvado o nome do Senhor, porque Jerusalém tinha perdido a arca da aliança, o povo de Israel tinha perdido. Então, ali naquela volta para Jerusalém, aquele carro, né, que estava carregando ali a arca, ele começou a tombar. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Então veio um jovem, né, e colocou a mão para não deixar a arca cair. E aquele jovem foi morto, porque ele não podia tocar na arca. Ele não podia, somente os levitas poderiam tocar na arca, somente eles poderiam ter acesso, né, à arca. Então, irmão, isso é tremendo, isso é tão maravilhoso, né, nós entendemos isso, como é assim, o trabalhar do Senhor é tão lindo, é tão maravilhoso. Às vezes a pessoa fica achando, mas nem Deus não tem uma obra para me fazer, Deus não me deu uma missão. Deus deu sim, irmão. Deus deu a todos nós uma missão de quê? De carregar a presença de Deus. A missão de quê? De nós, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, ser separado, ser louvado o nome do Senhor, consagrados a Deus. Louvado o nome do Senhor. Olha para você ver em Números 8, 14.
Diz assim, ó, a palavra do Senhor, Números 8:14. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas sejam meus. Olha para você ver. Os levitas eram do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Os levitas era particular do Senhor. Olha para você ver. Quando fala também, aqui, Números 8, no 18, diz assim, ó. E tomei os levitas em lugar de todo o primogênito entre os filhos de Israel. Quando era no tempo da lei, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo, os primogênitos, né, os filhos, os primeiros, tanto como se diz, filhos, né, entre homem e uma mulher, tanto os filhos como se fosse no gado, o primogênito, o primeiro, sempre era consagrado a Deus, era do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E então aqui Deus ele já fala que não, que os levitas, eles foram dados em lugar dos primogênitos. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Olha para você ver que lindo, né? Trazendo para a nossa vida hoje. Nós somos, né, separados, nós somos como primícias para Deus. Aqueles que servem a Deus, aqueles que obedecem a Deus. Eu já aconteceu coisas assim que às vezes eu fiquei um pouco, no início eu fiquei um pouco triste, porque eu lembro que há muito tempo atrás, eu estava conversando com um vaso. E no conversar com esse vaso, eu estava chamando para oração, para nós buscarmos, né? Para nós. Porque eu falo, irmão, eu tenho vontade de buscar a presença do Senhor, mas não só para mim. Eu tenho vontade que todas as pessoas sintam a necessidade de buscar. Eu tenho vontade que todos sejam cheios do Espírito Santo. Então, conversando com esse vaso, eu falei sobre isso. Ele pegou e falou comigo que não. Que para ele o negócio dele era só louvar, que ele era levita. Né? Que ele não era muito de oração, ele não era muito de palavra. Você vê que às vezes nós erramos porque nós não meditamos a palavra de Deus. E olha para você ver que quando nós vemos na palavra de Deus, o levita é alguém que ora, que busca. O levita é alguém que consagrou sua vida para Deus. É alguém que ama a palavra de Deus. Ele ama, né, a obra do Senhor. Ele não é somente ele abrir a boca e cantar, né? Mas o levita é alguém que se separou para o Senhor e que busca conhecer o Senhor cada dia mais. Para quê? Para ele ter o entendimento de qual é a sua missão. Agora vamos lá para o Novo Testamento agora. Vamos lá para 1 Pedro. Vamos lá ver o que diz a palavra do Senhor no 1 Pedro. Louvado e engrandecido é o nome do Rei. 1 Pedro, no capítulo 2, o versículo é o 5. Diz assim, ó. Olha para você ver que tremendo. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Olha para você ver, como levitas, nós somos casa espiritual. Olha para você ver que lindo. Nós somos casa espirituais. Nós somos sacerdócio santo do Senhor. Para quê? Oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Para isso nós somos chamados, para que nós venhamos oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Sacrifício de adoração, de louvor, de oração. Glória a Deus, né? Quando nós falamos, às vezes alguém fala assim, irmã, mas por que você fala sacrifício de adoração e sacrifício de louvor? Tem gente que acha que louvor e adoração é a mesma coisa. Não é. Louvor é você louvar. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louvor é isso. Louvor é você abrir sua boca e começar a entoar cânticos ao Senhor. Adoração. Estar falando sobre adorar, se prostrar, reverenciar, se humilhar na presença do Senhor.
A Bíblia fala que nós devemos viver uma vida de adoração, significando que a nossa vida ela tem que ser consagrada a Deus. Nós temos que viver na humilhação diante do Senhor, nós temos que viver buscando a face do Senhor. Viver em adoração não é viver cantando, né, louvando o dia todo. Viver em adoração significa viver uma vida de reverência a Deus, de temor ao Espírito Santo de Deus. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. E aqui a Bíblia fala que nós devemos oferecer sacrifícios agradáveis a Deus, espirituais, sacrifícios espirituais. Louvado o nome do Senhor. Por isso, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com o avanço, né, aí da tecnologia, com esse sistema do mundo cada dia mais corrompido, por causa também da volta do Senhor Jesus Cristo, por causa da tribulação, né, cada vez mais e mais. O que está acontecendo? O inimigo ele está querendo tirar os cristãos de oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Porque ao invés da pessoa estar lá orando, ao invés da pessoa estar lá buscando, muitas das vezes a pessoa está lá no telefone, vendo vídeo. Ah, mas isso não tem nada a ver. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com o que está tomando o nosso tempo. Às vezes a pessoa fala assim, ah, irmã, mas meu dia é tão corrido, eu não tenho tempo, irmã, para orar, para buscar. Mas muitas das vezes a pessoa tem tempo para ficar horas e horas no celular, horas e horas na televisão, horas e horas na frente de um computador. Então nós temos que tomar muito cuidado com as distrações, para que nós não venhamos viver uma vida carregada das coisas do mundo e não oferecendo sacrifícios espirituais a Deus. Nós temos que andar mais em oração, irmãos. Nós temos que andar mais ligado no mundo espiritual, buscando mais o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus ele é sensível. Se nós afastarmos dele, ele não vai nos forçar a querer ter intimidade com ele. Ele não vai querer nos forçar a nós ter comunhão com ele. Ele nos dá o livre-arbítrio. Então, ele quer que nós busquemos. Então, depende de nós. Nós vamos tirar mais tempo, Senhor. O dia tem 24 horas. Né? O que custa nós tirar 1, 2 ou 3 horas do nosso dia para adorar, para buscar o Senhor, para meditar na palavra, sem pressa, sem distração, porque às vezes não adianta também. A pessoa vai lá e pega a Bíblia e fala assim, mas eu estou meditando. Aí começa a ler, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. Você não está ligado no mundo espiritual, você não está desligando as coisas materiais. E a Bíblia diz, buscai primeiro o reino dos céus, que demais coisas serão acrescentadas. Então precisamos viver uma vida mais de sacrifício a Deus, de buscar mais a presença do Senhor, de meditar mais na palavra, de jejuar, de nós buscarmos esta presença do Senhor para as nossas vidas. Olha para você ver, 1 Pedro capítulo 2, vamos lá? 1 Pedro capítulo 2, senão já foi, né? Glória a Deus, deixa eu ver aqui onde que tá. Capítulo 2, no versículo 9, olha para você ver o que nós somos diante do Senhor. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que nos anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha para você ver. Nós somos geração eleita, um povo adquirido, uma nação santa. Para você ver, fazendo comparação entre os levitas e a igreja, você vê que é tão impressionante que tem tanto a ver o chamado, né, a escolha de Deus dos levitas, ter separado eles, e a escolha do Senhor na nossa vida, de ter nos separado, nos tirado do mundo, assim, do mundo que eu digo assim, irmão, não é que Deus tirou nós do mundo, que nós não tá vendo até. Mundo quer dizer assim, do sistema, né? Tirou nós da vida de errado, de pecado, né? Nos lavou com seu sangue, nos deu o selo da salvação, que é o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que aquele que não tem o Espírito Santo não é dele. Então nós temos que buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Por quê?
Porque o Espírito Santo, ele é o selo da nossa salvação. Então nós temos que buscar este selo. Aí às vezes tem gente que fala assim: ah, irmã, mas eu recebi o batismo com o Espírito Santo de Deus, só que eu não falo línguas, né? Eu não profetizo nada, mas eu recebi. Engana-se quem pensa assim, porque quando você olha pela palavra de Deus, quando você vai, medita no início ali da igreja primitiva, todos os que recebiam o batismo com o Espírito Santo de Deus, a maior marca que comprova que alguém recebeu o batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Você pode pegar a Bíblia e meditar. Que quando a igreja começou, quando a palavra começou a ser anunciada, a maior prova que alguém recebeu o batismo com o Espírito Santo de Deus era falar em línguas, profetizar. Então, quem ainda não recebeu tem que buscar, irmão. Tem que buscar o batismo com o Espírito Santo de Deus. Tem que buscar a manifestação do poder de Deus sobre a sua vida. Porque a marca, o selo, imagina, é igual uma carta. Se você pegar e for lá no correio para enviar uma carta, se ela não tiver um selo, ela não vai. Né? Ela não é aceita, ela tem que ter o selo. Então nós também temos que ter o selo. Nós temos que ser selados pelo Espírito Santo. Nós precisamos, se nós não carregar o Espírito Santo, que simbolizando hoje a arca, simboliza a presença do Espírito Santo de Deus, se nós não tiver carregando a arca, se nós não tiver com o Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós não vamos para o céu. Por quê? Porque ele é o selo. Né? E a Bíblia fala sobre aqueles que são selados por Deus. Há um selo de Deus. E o selo de Deus é o Espírito Santo. Então que nós venhamos buscar, irmãos, a cada dia mais, para que nós conheçamos a palavra de Deus. Porque nós conhecendo a Bíblia Sagrada, irmão, pode aparecer um anjo, descer do céu e pregar outro evangelho, que nós não vamos cair nele. Nós não vamos sair da verdade. Por isso, vamos buscar. Eu sempre bato na mesma tecla, parece que eu sou até chata, né? Mas eu sempre bato na mesma tecla, irmãos. Vamos conhecer a Bíblia Sagrada, vamos meditar, vamos orar, pedir o Espírito Santo de Deus para abrir a nossa mente, para nós entender a palavra de Deus, porque senão, irmãos, nós vamos ser enganados. A Bíblia diz que nos últimos dias até os escolhidos poderiam ser enganados. E o engano, ele vem o quê? Ele vem disfarçado, parece uma verdade, mas na realidade é uma mentira. E quem é o único que pode nos revelar a verdadeira intenção, o verdadeiro espírito que está por detrás de alguém? Somente o Espírito Santo de Deus. Somente o Espírito Santo de Deus pode te revelar se a pessoa está com o Espírito Santo de Deus na sua vida ou se é o Espírito do Anticristo. É o Espírito Santo de Deus que revela, né? E pelo fruto também você conhece a árvore. Mas é o Espírito Santo de Deus que mostra. Então, irmãos, vamos meditar na palavra, amém? Vamos conhecer o Espírito Santo, vamos conhecer a palavra de Deus para nós não errar, para nós não perder a nossa salvação, para não chegar naquele grande dia e nós sermos envergonhados, e nós não poder entrar no reino dos céus. Então vamos buscar conhecer a palavra de Deus, amém? Vamos buscar a cada dia mais a presença do Espírito Santo de Deus. Vamos cumprir com o nosso chamado é de que ser um povo escolhido, um povo separado, um povo que sabe qual é a sua missão, assim como os levitas. Olha para você ver, quando nós pega a palavra de Deus, né? Nós vê entre Moisés e Davi, quantas gerações passou até chegar de Moisés até Davi? Foram muitos que passou, mas os levitas continuou sabendo qual era a sua missão, né? Eles sabiam o que eles deveriam fazer. Então, irmãos, que nós também sejamos da mesma forma. Não vamos nos corromper, não vamos abandonar nossa cruz, não vamos deixar de lado a Bíblia Sagrada, seja por revelação, seja por profecia, seja lá quem for. Não deixe o inimigo enganar você e tirar você do caminho estreito,
Porque há dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. Então, depende de nós, qual a escolha você vai escolher. O caminho estreito, ele tem renúncia. O caminho estreito, você é separado, você é escolhido, você não vai viver conforme o mundo, você não vai fazer o que muitos fazem. O caminho largo, não. O caminho largo, você pode viver do jeito que você quiser, você pode tudo. Não, Deus só quer seu coração, não precisa você fazer mais nada. Nem você falando que você acredita em Jesus, não precisa mais nada, não. E não é bem assim, nós sabemos que não é. Deus, irmãos, ele é um Deus de fogo, ele é um Deus de poder. Irmãos, se nós atentarmos para imaginar o que significa nós ser servos de Deus, olha para você ver, não é uma brincadeira. Não é uma coisa que nós temos que levar de qualquer maneira, nós temos que ter muito cuidado. Né? Nós não somos melhores do que ninguém, mas o Senhor nos escolheu para que nós venhamos fazer a diferença, para que nós venhamos obedecer as Escrituras Sagradas. Deus, Ele conhece o nosso deitar, Ele conhece o nosso levantar, mas Ele requer de nós que nós nos posicione diante dEle. Ai, irmão, mas Deus me ama, Deus é perdão e tal. Deus, Ele é perdão quando você se arrepende dos seus pecados e você se conserta diante do Senhor enquanto a oportunidade. Mas se você não se conserta, não, porque Deus, Ele ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. Olha para você ver que a palavra do Senhor diz, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, que os anjos são mais poderosos do que nós, são mais, né, não tem nem palavras para dizer o que os anjos são a mais do que nós, em poder, em glória. Mas se eles desobedeceram e eles receberam sua punição, imagina nós, irmãos, se nós desviar da verdade. Imagina nós começarmos a achar que nós não precisamos obedecer a palavra, que nós podemos criar as nossas próprias doutrinas, nossas próprias regras. Imagine se Deus não poupou eles, Deus vai poupar nós, irmão. Quando você vê a palavra de Deus, a Bíblia fala sobre os filhos da ira de Deus. Quem são os filhos da ira de Deus, irmão? Aqueles que corrompem, aqueles que se desviam da verdade, aqueles que levam o evangelho de Cristo na brincadeira, com piadas, com coisas que desagradam o Senhor. Então vamos levar a sério. Vamos levar a sério a palavra de Deus. Vamos levar a sério a nossa fé em Jesus Cristo. Vamos fazer a diferença. Amém? Porque o Senhor, Ele está observando, né? Às vezes Ele não está, muitas das vezes, dando prensa, mas e naquele grande dia? Porque a Bíblia fala, irmão, que o Senhor, Ele deixa aqueles que são desobedientes por final. Ele não vai ficar punindo, corrigindo muito, porque eles conhecem a verdade. Então, no final, aí vai vir sim a condenação para esses, né? Então, vamos tomar muito cuidado, amém? Vamos levar a sério a nossa fé, vamos levar a sério a comunhão entre os irmãos, vamos buscar, vamos nos unir, vamos tomar muito cuidado, porque nós servimos a um Deus vivo. Nós não servimos a um Deus que está pendurado na parede, que está morto. Não, nós servimos um Deus vivo, né? Que Ele é amor? Sim, Ele é amor. Mas Ele é justiça. Ele é fogo consumidor. Então, que nós não venhamos apartar da palavra de Deus, desviar dos caminhos do Senhor, que nós não venhamos acrescentar e nem tirar, nem um tio da palavra de Deus, mas que nós venhamos viver e pregar a palavra conforme ela está escrita, né? O Senhor, Ele quer que nós nos arrependemos, que nós busquemos, que nós nos humilhemos na presença do Senhor. Deus não aceita nós do jeito que nós é. Igual tem gente que fala assim, mas Deus te aceita do jeito que você é. Deus, Ele nos recebe, se nós estiver lá na lama, no pecado e tudo, Ele nos recebe. Mas Ele quer que nós deixemos Ele nos transformar. Deus não te ama se, por exemplo, você está fazendo coisa errada. Mas Deus me ama do jeito que eu sou. Não, Ele quer que você mude. Ele quer que você se arrependa. Ele quer que você busque
Somos nós que temos que aceitar a palavra de Deus do jeito que ela é. Não é ela aceitar nós do jeito que nós somos. É ela que tem que nos transformar, porque a palavra de Deus, ela é água que nos limpa, ela é fogo também para nos purificar. Então, vamos receber a palavra de Deus com amor, vamos obedecer e vamos tomar muito cuidado. Quanto mais se aproxima, né, a volta do Senhor Jesus Cristo, quanto mais se aproxima os cumprimentos da palavra de Deus, mais engano, mais mentira, mais distorção da palavra de Deus. E se nós, irmãos, não conhecemos a Bíblia, nós podemos cair. Eu falo com os irmãos, porque às vezes eu fico assim, meditando a palavra do Senhor, eu fico pensando assim, gente, mas é tão impressionante, eu não aprendi assim, não foi assim que me ensinaram, não foi assim que eu aprendi. Às vezes eu fico assim, gente, mas às vezes, a gente se assusta, porque são tantos ensinamentos que quando você procura na palavra, você vê que não tem base na palavra do Senhor, você vê que não é. Então, por isso nós temos que conhecer. Quanto mais você conhece, mais você está protegido contra o engano do inimigo. Quanto mais você conhece a Bíblia, quanto mais você conhece o Espírito Santo, mais forte espiritualmente você fica e mais o inimigo ele não vai conseguir te enganar. Mas quanto mais você não meditar, você não buscar, você vai ser uma presa fácil para o diabo, para ele te enganar, para ele te fazer acreditar que você está servindo a Deus e na verdade não está. Então, irmãos, vamos tomar muito cuidado, amém? Vamos viver uma vida separada para o Senhor. Vamos viver em adoração, fazendo sacrifícios agradáveis a Deus, sacrifício espiritual. Não estou falando de coisas, né? Não, igual, por exemplo, maltratar o corpo e tal. Não estou falando isso, não. Falando sobre viver uma vida de renúncia, uma vida de consagração, vigiando quando você estiver conversando com as pessoas, porque são muitas coisas, muitas palavras que vêm para tentar nos corromper, para tentar nos tirar da verdade. Então vamos tomar muito cuidado, amém? Vamos buscar ao Senhor, não vamos compactuar com coisas que desagradam o Espírito Santo de Deus. Então toma muito cuidado com essa parte, que eu falo com os irmãos que eu tenho visto muito isso. Às vezes a pessoa lá tá fazendo alguma coisa, mas compartilha isso aqui para mim, mas e tem coisa que você tá vendo que não é do agrado do Senhor. Então você vai desagradar a Deus, não, mas se eu não fizer isso, o irmão vai ficar chateado e tal. O seu compromisso é com o Senhor, você tem que ter temor a Deus, irmão. Você não pode compartilhar coisas que você sabe que desagrada, que a palavra do Senhor, que fere a palavra de Deus. Né? Você tem que tomar muito cuidado, porque senão você vai se corrompendo, né? É igual eu ouvi o meu pastor falando, né? Às vezes a pessoa cai nessa, né? Ele vai lá e faz uma coisa que desagrada ao Senhor, ele abriu uma porta, daí a pouco o diabo vai só preparando mais coisa e vai indo, a pessoa nem percebe mais o que ele está fazendo, está desagradando ao Senhor. Ele vai morrendo espiritualmente, ele vai perdendo o temor, e é onde a pessoa acaba morrendo espiritualmente, aonde a pessoa que outrora tinha o nome escrito no livro da vida já não vai estar mais. Então a culpa, muitas das vezes, de nós sair do propósito, não é nós ficar culpando o diabo, não. Porque tem coisa que não é culpa do diabo, não. Tem coisa que não, tem coisa que é escolha nossa. Porque o diabo ele coloca os pratos sim, mas é nós que escolhemos se nós queremos ou não. Né? Então tem gente que tudo é culpa do diabo. Se fez, é culpa do diabo. Não, tem coisas que não, somos nós que escolhemos. É as nossas escolhas. Né? Então nós temos que ter temor a Deus, nós temos que buscar o Senhor. Os erros que nós cometemos e depois o Senhor nos mostra, nós consertamos, nós não temos que ficar falando é culpa do diabo, é culpa de ciclano, não, é nós mesmos que às vezes não examinamos a Escritura, é nós mesmos que às vezes damos mais ouvido ao homem do que ao Senhor. Então, irmãos, nada de ficar culpando os outros ou o diabo por coisas que aconteceram na sua vida. É você reconhecer que foi falha sua e você mudar, você ter um posicionamento diante do Senhor. Porque Deus, ele te mostra o caminho. Ele não te obriga a andar por este caminho. O diabo também, ele mostra o caminho dele. Mas ele não te obriga a andar nele. O diabo não pega você à força e te faz fazer alguma coisa de errado, não. Ele te mostra, ele tenta
te iludindo sua mente, só que aí depende do seu temor. Se você teme a Deus, você sabe que aquilo é errado, você não vai. Você vai orar, você vai buscar, você vai jejuar. Então, irmãos, vamos tomar muito cuidado. Amém? Cuidado com a sua salvação. Não perca o que Jesus ele pagou na cruz do Calvário por você. Amém? E nós somos um povo separado. Assim como os levitas, nós somos levitas do Senhor. Separados do mundo, do pecado, escolhidos para carregar a presença do Espírito Santo de Deus. Então vamos buscar encher do Espírito Santo de Deus, amém? Enche do Espírito Santo de Deus, porque se você viver em Espírito, você não vai fazer a vontade da carne. Mas se você não viver uma vida de Espírito, você vai acabar caindo nos braços, você vai acabar cedendo por causa do homem, velho homem, né? Um velho homem que enquanto nós estiver aqui nessa terra, corre o risco dele querer voltar à tona, né? É um velho homem que morreu, mas que se nós não buscarmos o Espírito Santo para mortificar ele todos os dias, ele pode querer ressuscitar e ele pode nos levar à condenação ao inferno. Então vamos buscar o Espírito Santo de Deus para ele mortificar o homem velho, a velha criatura, que nós sejamos transformados. E a transformação vem pela palavra e pela obediência. Não é só a palavra que faz milagre, não. Tem gente que acha que é só a palavra que faz milagre. Não é só a palavra, é a nossa obediência à palavra que vai gerar mudança e transformação na nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Deus continue cada dia mais te abençoando, te guardando, derramando bênçãos e mais bênçãos sobre a sua vida, amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, né? E este canal é para isso, irmãos, para nós pregar a palavra, para nós adorar o Senhor, para nós aprender, né, a servir ao Senhor. Por isso eu falo, se tiver qualquer comentário que não seja relacionado, né, às coisas de Deus, eu não vou responder, eu não vou falar nada, né? Porque nós estamos aqui para somente a palavra. E já deixo bem claro, né, que eu sou uma mulher comprometida, casada, mãe de filhos, né? E eu estou aqui, não estou aqui para aparecer, não estou aqui para ter elogios, mas eu estou aqui para pregar a palavra do Senhor. Então, qualquer outro tipo de comentário não vai receber nada, vai ficar em silêncio, como, né? Tipo assim, o silêncio às vezes é uma resposta, não é mesmo? Então, o silêncio já é uma resposta de tudo. Então, que nós venhamos ter temor do Espírito Santo de Deus. Eu te respeito, você me respeita, né? Não estou aqui para falar somente segundo a palavra de Deus, não estou aqui para te ofender, não estou aqui. Então, eu espero o mesmo também de todos aqueles, né? Os que estão iniciando agora, Deus abençoe, né? Que Deus abençoe sua casa, sua família. Mas eu te peço, em nome de Jesus, o mesmo respeito que eu venho aqui gravar os vídeos, falar da palavra, que você também nos comentários tenha o mesmo temor do Espírito Santo de Deus, amém? Que Deus os abençoe, até o nosso próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.